Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Antes do vídeo começar, eu queria agradecer muito os destaques semanais. De verdade, galera, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam a comentar ou interagir com o vídeo. Vocês simplesmente me ajudam a ter forças para continuar. E é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar que é muito importante e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, como muitos de vocês devem saber, eu não sou o maior dos fãs do Gohan na história da humanidade, principalmente depois do filme do Super Hero. Eu tenho as minhas críticas e isso marcou bem o que o personagem é na minha cabeça. Mas algumas pessoas me disseram que existe um mangá que faz tudo isso que o filme do Super Hero fez, só que pior. E bom, é Dragon Ball Rage. E logo no primeiro capítulo já nos é mostrado em que parte da história esse mangá se passa. E basicamente tudo começou alguns meses depois do Torneio do Poder. E lá no Palácio de Bills ele teria acabado de acordar de seu sono, revelando para Whis que não estava mais conseguindo dormir tão bem. Afinal eles tinham vencido de uma maneira magnífica no Torneio do Poder. E ele acabaria relembrando de como o Vegeta e o Goku desbloquearam formas novas e super poderosas. Até que então, por algum motivo, o Whis decidiu falar que o Gohan foi super importante para a vitória deles no Torneio do Poder. E a razão disso é porque ele tem o poder oculto. E o Bills fica impressionado ao ver o poder oculto do Senhor Poder Oculto. Mas o Whis diz que ele não aproveitou bem aquele poder porque ele estava muito ocupado com a sua família e ele não gostava de lutar. Até que ele mostra a luta do Gohan Super Saiyajin 2 contra o Cell e afirma que ele precisa ver alguém morrendo para ter aquele poder. O que não é verdade, mas tá bom. E voltando para a Terra, eles estariam em um dia de praia, até que o Gohan ficaria se lamentando porque ficou fraco porque não treinou de novo. E por algum motivo, Vegeta acabou abandonando a Bulma e todo mundo ali para poder treinar. E por algum motivo, o Goku faz o mesmo para poder ir treinar com o Calvo. Bom, é o Goku do Super, né? Fazer o quê? E obviamente o Vegeta acaba sendo descaracterizado para ser otário com o Goku sem motivo. E voltando pro planeta do Bills, ele simplesmente trouxe o Cell de volta à vida. E com um único objetivo, que era matar a Videl. What? E por que ele faria isso, Goten? Bom, meus amigos, para ver o poder oculto aparecer, que legal! E como o Whis tem um mínimo de consciência, ele obviamente vai contra a ideia. Mas sendo um anjo, ele é meio que obrigado a aceitar. E obviamente, como esperado, voltando pra Terra, o Goku e Vegeta estariam discutindo por coisas idiotas. Mas o que realmente me incomodou aqui foi essa Bulma. De qualquer forma, o Kuririn tá falando com o Gohan e ele acaba pedindo para ele mostrar a forma mística. E ao fazer isso, convenientemente o Cell sente o Ki do Gohan. Até que o Careca decide convidar o Gohan para uma corrida para sua casa. O Gohan obviamente aceita e vai embora de sua casa, deixando a Pan e a Videl sozinhas. Que acaba acordando depois de alguns minutos e vendo o Cell de volta à vida. E no capítulo 4 a gente descobre que ambos Goku e Vegeta estavam com mau pressentimento, mas decidiram não fazer nada. E ao voltar para sua casa, Gohan sente a falta de sua família e vê que Cell as pegou como refém. E eu genuinamente pensei que teríamos um suspense mais bem trabalhado, mas o Cell simplesmente mata a Videl. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Por algum motivo ele decide matar a coitada da Pan também. E outra coisa que me pegou aqui é o fato de que o Piccolo sentiu o Ki do Cell e decidiu não fazer nada. Com isso, os guerreiros Z decidem ir até o local para ver o que aconteceu. E o Bills fala que não imaginava que o Cell iria matar a Pan também. E no sexto capítulo você imagina que o Gohan vai ter desbloqueado uma forma nova, mas não, ele só usa o Super Saiyajin 2 mesmo. E você imagina que o Cell ao ver o Goku ficaria surpreso, afinal ele literalmente viu o mesmo morrendo. Mas não, ele não fala nada em relação a isso. O Dragon Ball Z, apesar de ser ruim, se atentou pelo menos nesse pequeno detalhe. E o que piora ainda mais as coisas pra mim é o fato do Goku também usar o Super Saiyajin 2 aqui, sendo que ele literalmente acabou de ouvir que a Nora e a neta dele morreram. Mas antes que ele pudesse agir, o Gohan vai pra forma mística e vai pra cima do Cell, o que não adianta muito, pois ele é facilmente nocauteado. E aí sim, depois disso, o Goku vai pra forma Blue. E como vocês viram, a imagem mais icônica desse mangá, o Cell tem uma forma roxa, que basicamente contém uma parte do poder do Bill. E a luta que eles têm é legalzinha, mas é bem curta, então não tenho o que dizer. O Goku usa o Kaioken e mesmo assim não é o suficiente para parar o Cell. E como estamos falando da forma Blue, ele perde a sua energia e cai no chão. Porém, antes que o Cell pudesse
fazer alguma coisa, ele é logo interrompido pelo Calvo, que se transforma na forma Blue. E no capítulo 9, o Goku avisa pro Vegeta que não é bom ele ficar enrolando, e é pra ele ir direto pro Blue Evolution. Mas mesmo assim, como esperado, ele não conseguiu dar conta do céu e a sua barreira indestrutível de energia. Ah, eu não falei sobre ela? Bom, basicamente essa é a razão dele ter vencido do Goku. De qualquer forma, eu não consigo gostar do fato de que o Vegeta sabe que o Cell vai matar todo mundo e mesmo assim ele se recusa a fazer a fusão. E ao Gohan pensar na Videl apoiando ele, logo ele acaba recobrando a consciência. E eu não te julgo, cara, eu faria o mesmo. E no capítulo 10, o Bills decide que vai ir pra Terra para poder ver em primeira mão o poder oculto do Senhor Poder Oculto. E voltando pra Terra, a gente vê que o Piccolo finalmente decidiu agir, que obviamente o Goku e Vegeta tentam fazer a mesma coisa e lutar contra o Cell, mesmo em Super Saiyajin. E então eles fazem o Gallic Ho, Kamehameha e Makanko Sapo. Impressão minha ou esses golpes estão um pouco errados? Acaba, pelo amor de Deus! Tá ficando difícil. E obviamente nem todos os guerreiros Z juntos conseguiram fazer alguma coisa. E vendo que não tinha ninguém mais para lutar, o Cell decide fazer uma bola de destruição e explodir o planeta. Mas o nosso querido, ou nem tão querido Gohan, acaba finalmente voltando. E ele fala como ele queria ter uma vida normal e blá blá blá. Yoshikage Kira queria a mesma coisa, hein? Mas tentando elogiar esse mangá, eu vejo que na cena que o Gohan tá se transformando, ele tentou fazer algo mais emocional, e eu sempre valorizo o esforço nesse quesito. De qualquer forma, a transformação do Gohan Beast, essa nova transformação do Gohan finalmente aparece. E enquanto a luta do Gohan com o Cell tá acontecendo, o Bills finalmente voltou pra Terra. Não só isso, mas ele restaurou a energia do Goku e do Vegeta, mas ele falou que eles não podiam intervir na luta. E ao ver que o Goku e Vegeta estão com os poderes recuperados, o Cell logo tenta matar eles. Porém o Bills interfere e acaba dando um pequeno puxão de orelha nele, falando que ele só queria ver o Gohan lutar e não queria que ele interrompesse no meio. E obviamente, como o Piccolo tem que explicar tudo, ele explica que o Bills foi responsável pelo poder do Cell. E o Goku fala que já estava suspeitando disso, que de certa forma é verdade, pois tivemos alguns indícios. Até que então, finalmente o Bills e o Whis decidem falar a verdade. E obviamente, como qualquer ser racional faria, o Goku ficou extremamente irritado com eles. Mas o que eu não tanquei foi o Vegeta tentando defender eles, falando que o Gohan tava negligenciando o treino dele, que sei lá o que. Mas se fosse a Bulma, né, Vegeta? E como o Cell é burro e fica provocando o Gohan, logo ele fica irritado e leva melhor. E enquanto o Cell é espancado, a gente é logo relembrado pelo mangá que o Gohan fica arrogante quando ele é muito forte. E adivinha só, ele quase perde por causa disso, pois o Cell usa o Taioken e começa a preparar uma esfera de energia. E ele tá na vantagem até o Gohan se lembrar de todo mundo que ele decepcionou e liberar mais um pouco de poder oculto. Então o Cell finalmente acaba sendo derrotado. E como esperado, teríamos um time skip pro próximo dia, onde Videl e Pan seriam trazidas de volta à vida. E nesse meio tempo, foi contado para o Gohan tudo o que aconteceu e quem foi o culpado daquilo. Então você pensa que ele tá irritado com o Bills, não é? E ele realmente tá, mas ele diz que tava fraco e que precisava ficar mais forte. Então ele pede pro Whis treinar ele. Lula, se você vier aqui no Nordeste, Lula, eu vou encher um carrinho de pedra pra jogar em você. Sabe por quê, Lula? Porque você é cringe, gato e goré, eu não lhe tanco. Agora, Bolsonaro é red pill, desde. Bolsonaro eu tanco. Cara, mas esse mangá tem tantos erros, mas tantos erros, mas tantos erros. E eu posso até ser um pouco suspeito pra falar, porque eu já não gosto dessa premissa. Porém, simplesmente foi mal executado de todas as maneiras possíveis. E eu genuinamente não tenho nada contra o criador desse mangá, mas a história simplesmente representa tudo de ruim que eu vejo no poder oculto. Sejam desculpas esfarrapadas ou defender o indefensável. E eu até consigo dar uma notinha, porque esse mangá me tirou umas boas risadas enquanto eu tava lendo. Mas no geral é medíocre, eu dou uma nota 5. Fora é claro o fato da arte ser meio paia. Eu nem sou o tipo de pessoa que reclama disso, mas a história do mangá não compensa a arte, pois ela é basicamente a definição do que eu não gosto no poder oculto. Seja essa desculpa forçada pro Cell voltar, seja ele simplesmente virando mais forte porque sim, e sendo superestimado toda hora, e também temos o fato de que poucas cenas ali realmente desenvolvem alguma coisa. Eu sei que eu nem precisava falar isso porque é óbvio, mas não, eu não tenho nenhum problema com o autor do mangá. O maior problema aqui, sem sombra de dúvidas, é o roteiro e o poder oculto, né? Mas enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar se sentindo perdido e sem direção ultimamente.
Você pode pensar que o maior causador dos seus problemas é você mesmo e esteja prestes a desistir, mas eu quero que você saiba que essa não é a solução. Pode parecer que você está sozinho e que ninguém pode te levantar, que ninguém realmente se importa, mas Jesus está aqui. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypark, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!